Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos continuar respondendo exercícios sobre a terceira lei de Newton, tá ok? Então, ficar ligadinho, papel, caneta, respondam comigo, né? Respondam juntamente comigo essas questões, tá ok? Certo? Então, preste muita atenção, porque aqui no momento que você responder, se tiver alguma dúvida, estou aqui para tirá-las, tá bom? Então vamos para a primeira questão. Fica ligadinho aí, ok? A questão diz o seguinte: o peso de um objeto na Lua é de 48 newtons. Determine o peso desse objeto na Terra, né? Aí tem os dados. A gravidade, né, da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado e a gravidade da Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Então fica ligadinho aqui, ó. Então, a primeira questão, vamos pegar os dados da questão. Então, ele diz que o peso de um objeto na Lua, né? Então, vamos colocar aqui, ó, peso na Lua é de 48 newtons. Pronto. Então, esse é o peso do objeto na Lua. Esse mesmo objeto, tá certo? A gente vai ver aí qual é o peso dele na Terra, né? Qual é o peso que ele vai ter na Terra. É o que nós queremos saber. E ele diz o seguinte, olha os dados que ele dá lá, que é importantíssimo. Ele diz que a gravidade na Terra é aquela gravidadezinha padrão, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, né? E a gravidade na Lua, ok, é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, esses são os dados da questão. E agora a gente vai atrás da resposta, né? Vocês vão ver que é muito simples, ok? Primeiro, a gente tem que determinar aqui qual é a equação dentro das leis de Newton que nós vamos utilizar, né? Dentro lá daquelas aplicações da lei de Newton. Aqui é bem, né? Aqui é bem notório, né? Bem intuitivo. Se ele está falando de peso, tá ok? Vamos utilizar o peso, até porque eu tenho a gravidade, certo? Então eu sei que peso, nós vamos utilizar, ó, peso, né, é igual a massa vezes a gravidade. Pronto. Então, essa é a equaçãozinha que nós vamos utilizar. Tá ok? Uma aplicação, né, uma adaptação da lei de Newton. Certo? Percebam o seguinte: eu tenho peso na Lua e eu tenho gravidade na Lua. Então, eu posso encontrar a massa desse objeto na Lua. Eu tenho peso, quer dizer, eu tenho gravidade na Terra e eu quero peso na Terra. Eu não tenho a massa do objeto na Terra. Tá ok? Aí é que vem o ponto crucial da questão. Peso e massa, gente, são coisas diferentes, são entidades físicas diferentes, ok? Tem conceitos físicos distintos, certo? Peso é uma força, ok? Peso é uma força e massa é a quantidade de matéria existente em um determinado corpo. Olha só a diferença de conceito. Peso é uma força. Força é o resultado da interação entre dois ou mais corpos. Massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. Então, eles têm conceitos diferentes, certo? Por isso que são entidades físicas diferentes. Um outro ponto que você pode observar é o seguinte: o peso é uma grandeza vetorial. O peso depende da sua intensidade, depende da direção e depende do sentido, ok? Intensidade é o tamanho do vetor, certo? Intensidade vai ser o valor numérico desse vetor. A direção é a reta de orientação e o sentido é para onde esse vetor está apontando, tá ok? Isso é o peso. O peso é uma grandeza vetorial. Por isso que a gente representa com a setinha em cima, que é um vetor. A massa, gente, massa é uma grandeza escalar. O que isso quer dizer? Que ele é uma grandeza independente. Ele não tem dependências com intensidade, direção e sentido. Tá ok? Ou seja, eu tenho uma grandeza peso, que é o vetorial, que é dependente, ela depende de outros fatores, né?
E a massa é uma grandeza independente, uma grandeza escalar. Ela não depende de outros fatores para atuar. Tá ok? Certinho? Então é o seguinte, para poder a gente finalizar essa parte. O peso, certo? Depende do local em que ele está inserido, certo? O peso depende do local em que ele está inserido. A massa independe do local em que ele está, certo? O valor numérico da massa, a quantidade de massa, vai independer do local onde ele está. Ele pode estar em qualquer local do universo. Sempre a massa vai ser a mesma. Ok? Então, você, por exemplo, vamos supor que você tem aí em média de 70 quilos. Você que está assistindo a gente. 70 quilos. 70 quilos é a sua massa. É a sua massa. Você pode subir na balança aqui na Terra, lá em Marte, qualquer lugar do universo. Lá vai dar os 70 quilos. Tá certo? Lá vai dar os 70 quilos. Porque a massa é a quantidade de matéria. Ok? E massa é dada em quilos, né? A unidade, quilos, é para massa. Já o seu peso é diferente. O seu peso vai depender do local do universo que você vai estar. O seu peso na Terra é um, o seu peso em Marte é outro, o seu peso na Lua é outro, em Plutão é outro. Tá certo? Então, ele vai depender da gravidade do local. Então, peso é dependente porque depende da gravidade. A massa não, a massa é independente. Qualquer local que ela estiver, o seu valor ele vai ser o mesmo para um determinado corpo. Tá certo? O que é que isso quer dizer, gente? Muito simples. Que a massa, ó, aqui vem um pulo da questão, ó, que a massa na Terra é a mesma massa na Lua. Certo? Que vai ser uma constante que eu vou chamar de m. Pronto. Ok? As massas são iguais. Ou seja, quando eu terminar a massa aqui na Lua, vai ser a mesma massa que eu vou colocar para a Terra. Certinho? Então, dessa forma, a gente já pode até fazer. Ó. Vamos lá. Peso na Lua é igual a massa vezes a gravidade na Lua. Pronto. O peso na Lua é 48. A massa é o que eu quero encontrar. E a gravidade na Lua é 1,6. 1,6. Certo? Então, a massa vai ser igual ao quê? 48 dividido por 1,6. Certo? A gente pode até fazer aqui do lado, né? Ó, 48 dividido por 1,6. Né? Eu coloco um zero deste lado, porque eu tenho uma casa decimal e tiro essa vírgula. Então, o mesmo 480 dividido por 16. Tá certo? Então, que número eu multiplico por 16, que dá 48. Se eu fizer o seguinte, ó, 3 vezes 1, por exemplo, vai dar 3. Já é menor do que 4. Se eu colocar 4 vezes 1, vai dar 4, certinho. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho um valor antes, né? Que é o 6. Então, se eu fizer, ó, 3 vezes 6 dá 18. Vou colocar o 3 aqui, ó. 3 vezes 6 dá 18. Fica 8. Eu posso colocar 1 aqui, para poder somar. 3 vezes 1 dá 3. Mais 1 vai dar 4. Ó, deu certinho, 48, ó. Coloco 0. Este 0 bem aqui que eu não utilizei, eu posso trazer para cá. Então, vai dar 30, né? Então, a massa deste corpo é 30 quilos, né? Estamos utilizando unidades do sistema internacional, então é 30 quilos. Bom, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou encontrar o peso na Terra, né? Então, o peso na Terra vai ser igual a massa vezes a gravidade na Terra. Pronto. Ok? O peso na Terra é o que eu quero encontrar. A massa é
os 30 que eu encontrei, ó, 30 quilos. E a gravidade na Terra é 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso na Terra deste corpo vai ser 3 vezes 10, 300 newtons. Pronto. Então, resposta, letra B, né? Resposta, letra B. Ok? Bem simples, né? Necessitou daquela explicação inicial, mas na hora que for responder, né, é muito simplesinho. Ok? Então, vamos para a questão 2. Na questão 2, diz o seguinte, ó, duas forças perpendiculares de 6 e 8 newtons, né, são aplicadas a um corpo de massa 20 kg. Determine o módulo da aceleração sofrida por esse corpo, considerando que não haja quaisquer outras forças atuando sobre ele. Ok? Então, nós temos, né, duas forças perpendiculares de 6 e 8 newtons que são aplicadas a um corpo de massa 20 kg. Tá ok? Então vamos lá. Questão 2. Então ele quer saber o módulo da aceleração. Então aqui é o seguinte, vamos desenhar aqui a questão, por exemplo. Então vamos supor que eu tenho aqui um bloco qualquer, certo? E esse bloco ele vai sofrer um deslocamento. Pronto. Um bloco que tem uma determinada massa, tá ok? E nós vamos ter vetores agindo aí. Então eu vou colocar aqui um vetor, certo? De 6 newtons, né? De 8 newtons, e um outro aqui de 6 newtons. Pronto, aí. Então vamos supor que o ângulo entre esses vetores seja um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tá ok? Então a resultante, certo? A resultante, ele vai estar aqui no meio, né? Então a resultante vai ser este vetor, certo? Que eu vou chamar de vetor R. Pronto. Este é o vetor resultante. Lembrando que esse corpo tem massa, né? A massa aqui, ó, é de 20 quilos. Ok? Então aqui é bem simples. A gente vai fazer a soma vetorial e a partir dessa soma vetorial, né, que é a soma de duas forças, de dois vetores, a resultante nós vamos aplicar na segunda lei de Newton, né? Ele quer saber qual é o módulo da aceleração. Então, força, no caso, a força resultante vai ser a força R, tá ok? Então, vou colocar aqui, ó, FR, pronto, para poder não confundir lá. Vai ser igual a massa, que é 20 quilos, vezes a aceleração, que é o que eu quero encontrar. Certo? Então, a aceleração é o quê? É a força resultante dividido sobre a massa. Certo? Então, vamos tirar a resultante. A resultante é dado pela lei de Newton, né? Pelo teorema de Pitágoras, desculpa. Já que forma 90 graus. Então, a força resultante vai ser, né, ao quadrado, vai ser o vetor 8 ao quadrado mais o vetor 6 ao quadrado. Aí você pode dizer, professor, não consigo observar esse triângulo retângulo, certo? Vamos desenhar bem aqui, ó. Eu vou fazer só uma inversãozinha, que é para vocês entenderem aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, esse vetor de 8, certo? E eu vou ter aqui um vetor de 6. Vou colocar bem aqui, ó, o vetor de 6. Pronto. 6 newtons. Eles formam 90 graus. Tá. Igual a esse. Eu posso fazer uma mudançazinha nesse vetor. Ele está bem aqui, ó, eu posso trazer ele para cima sem mudar suas características. Quais são suas características? Intensidade, direção e sentido. Pronto. Ele está bem aqui em cima. Eu faço lá a soma dos vetores. Como? Início com o final. Ó. Então, eu tenho aqui um vetor que vai ser o vetor resultante. Percebam que é formado um triângulo retângulo. Bem aqui, ó. Certo?
esse triângulo retângulo, porque se aqui embaixo é 90 graus, aqui em cima também é 90 graus, o vetor R, que é o vetor resultante, o vetor soma, ele é, né, o quadrado dele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. Então, eu estou só aplicando o que nós vimos na aula na minha situação. Aí pode dizer, mas aqui a configuração dos vetores não parece com essa. Parece sim. Olha só o ângulo que tem entre os vetores. É 90. Aqui também é 90 graus, do mesmo jeito. Então, a regra é a mesma. Tá certo? Então, a força resultante ao quadrado, né, o quadrado dela, vai ser 8 ao quadrado, que é 64, mais 6 ao quadrado, que é 36. Então, a resultante, né, o quadrado dela, vai ser igual a 100, não é? 64 mais 36 é 100. O expoente desse lado vira índice da raiz do outro. Então, vai ser igual a raiz de 100, que é 10 newtons. Pronto. Então, a força resultante é 10 newtons. Então, vai ser essa força resultante que eu vou utilizar aqui. Ó. Então, a aceleração é 10. A massa, ok? Ele deu que é 20 quilos. Então, vai ser aqui os 20 quilos. Ok? Então, nós vamos ter 10 dividido por 20, né? Utilizando a segunda lei de Newton. Ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, vai estar 10, vai estar, né? 10 sobre 20. Então, eu vou ter a aceleração aí de 2, não é isso? Ou 0,2. Vamos ver quanto é que dá aqui. 10 dividido por 20, eu posso, né, cancelar aqui. Na verdade, dá 0,5, né? Então, nós vamos ter uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos para a terceira questão. A terceira questão é a seguinte. A figura abaixo mostra 3 blocos de massa, né? A massa 1 kg, a massa 2, a massa B, quer dizer, 2 kg e a massa C, 3 kg. Os blocos se movem em conjunto sob a ação, né, de uma força F constante e horizontal, certo? De módulo igual a 4,2 newtons. Desprezando o atrito, qual o módulo da força resultante, né, sobre o bloco B? A força resultante sobre o bloco B. Tá certo? Então, vamos lá. Questão 3, né? Então, eu vou desenhar aqui a situação. Né? Nós temos aqui os 3 blocos. O bloco C é o maior. Nós temos o bloco B e o bloco A, que é o menor, né? Então, A, B e C. Então, nós vamos ter uma força aqui agindo, uma força F, certo? As informações que ele dá é o seguinte, é que a massa A é de 1 kg. Massa B é de 2 kg e a massa C é de 3 kg, né? E que a força F é 4,2 newtons. Pronto, ok? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer é separar esses blocos e ver qual é a resultante que nós vamos ter aí na situação, tá ok? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Separando os blocos, nós vamos ter, ó, bloco A, certo? Nós vamos ter a força agindo, certo? No bloco B, nós vamos ter, ó, a força de A em B agindo, ó. Vou colocar aqui, ó, força que A exerce em B, certo? No bloco C, aqui maior, nós vamos ter a força que B exerce em C, certo? Voltando, nós vamos ter, ó, se B exerce uma força em C, então C também exerce em B. Então, eu vou ter aqui a resultante dela, ó, força de B e C, né? A reação, tá ok? Na verdade, é força de C em B, né? Que é a força de reação. E aqui nós vamos ter, né, se A exerce uma força em B, B também exerce em A. Então, eu vou ter aqui a força
de B em A. Ok? Então, aqui você vai utilizar a segunda lei de Newton, né? Então, no bloco A, a força resultante, né, no bloco A, vai ser ó, a força F menos F de B em A. Vai ser igual massa A vezes a aceleração do conjunto. No bloco B, tá certo? Eu vou ter aqui, ó, que é a força de A em B, que é a mesma força de B em A, tá certo? Numericamente falando, menos a força de C em B, vai ser igual a massa B vezes a aceleração, né? Isso para o bloco B, ó. Para o bloco C é a mesma coisa, ó. Eu vou ter apenas a força de B em C, que é a mesma força de C em B, igual a massa C vezes a aceleração. Você vai fazer aqui, ó, né, a soma de todo mundo. A e B e A são iguais, sinais contrários. C e B e C são iguais e sinais contrários, né? Então, a força vai ser igual à soma das massas vezes a aceleração. O que você vai fazer? Encontrar a aceleração, encontrar a força de B em C, depois encontrar a de C e B e por aí vai, tá certo? Então, vai ficar aqui para você terminar de responder a questão, tá ok? Então, com essa, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.